Bom, boa noite pessoal. Meu nome é Vinícius. Eu vim aqui falar sobre meu projeto de TCC2, que é a continuação do TCC1, né? Do dimensionamento de um semiporte com uma fábrica de torneiras. Meu orientador é a Estrela Marins, tá? Do Departamento de Engenharia Mecânica. Bom, e para começar falando, vou dar uma explicada um pouco melhor sobre o que é um equipamento de movimentação de carga, né? Para entender melhor exatamente o que é um semipórtico. E basicamente, equipamento de movimentação de carga é o que a gente entende por qualquer tipo de sistema que consiga movimentar horizontalmente ou verticalmente cargas, né? E aí a gente tem equipamentos que a gente usa, assim, desde que a gente se entende por gente, desde que a humanidade é a humanidade, né? É até incalculável, né? A quantidade de tempo que a gente usa movimentação de carga, mas a gente tem alguns booms, né, na sociedade aí ao longo do tempo que são marcos, né, para a gente poder nos guiar quanto a isso. E aí a gente tem duas fotos aí, né? A primeira, mais para a direita, mostra um homem aí lá na época da Revolução Industrial, com um carro, né, motorizado já. E na segunda foto a gente tem uma imagem de uma ponte rolante, que é uma imagem, assim, que é equipamento de movimentação de carga de quem já trabalhou em alguma fábrica ou algo do tipo conhece, só para ilustrar melhor essa imagem para a gente. E aí, só para poder esclarecer um pouco mais também, né, que a gente teve um boom grande durante a Revolução Industrial, porque, enfim, foi uma época que tiveram muitas guerras também, e o pessoal acabou tendo defasagem demais nas fábricas. E aí, quando era para carregar os materiais, os produtos, acabava que tinha pouca gente útil para isso, e aí começou a se renovar, né? E pensar em métodos de movimentar melhor essas cargas sem gerar grandes problemas, e aí que entra aí na grande boom do desenvolvimento da movimentação de carga. Esse projeto aí ele conta com a NBR 8400, que é o NBR que manuseia, né? É a movimentação de cargas. Tem uma pequena imagem de um semiporte para poder ilustrar melhor o que é. E aí, como vocês podem ver, a gente tem uma viga principal, que ela basicamente ela vai suportar todo o peso que o equipamento está carregando, né? As pernas que vão dar o apoio para a viga principal, o trilho, que é por onde vai percorrer essa movimentação horizontal, né, do sistema, a talha elétrica, que vai comportar o guincho, né, e realizar o levantamento de carga, propriamente dito, e a cabeceira, que é por onde acontece a outra movimentação, né, só que sustentada em um local mais alto. E aí agora para poder explicar um pouco melhor como é que foi a metodologia que eu utilizei no projeto para poder realizar, primeiro no TCC1, né, que foi onde eu comecei fazendo uma análise histórica, entendendo melhor como funcionam os equipamentos, como funciona a movimentação de carga, procurar alguns tipos de equipamentos, né, no mundo, entender como funciona uma ponte rolante, um pórtico. Depois eu parti para uma busca de informações de características do semipórtico propriamente dito, junto com o entendimento da inserção atual, né, para entender onde exatamente a gente, em 2022, utiliza um semipórtico, como utilizar da melhor forma, quais equipamentos de segurança que a gente tem, como é que a gente pode evitar problemas utilizando. Logo depois disso, fiz uma análise da NBR 8400 para poder entender como é que eu ia atuar no meu projeto e eu fiz uma análise do escopo do projeto que eu ia entregar. E aí, continuando a metodologia, já agora no TCC2, eu realizei alguns cálculos analíticos das estruturas, tentando entender as solicitações necessárias para poder atender na viga principal, estudo de flambagem nas pernas, todo esse tipo de solicitação necessária para a estrutura poder aguentar. Logo depois foram feitos os cálculos computacionais no SolidWorks e no MD Solid para poder fazer essa comparação com os dados que eu obtive nas contas. Dado que isso deu certo, eu realizei a modelagem 3D de todos os equipamentos estruturais, dimensionei as rodas e rolamentos, o trilho, a talha e os cabos, para poder escolher os melhores equipamentos do mercado para o meu projeto.
Logo depois, a verificação do projeto no geral, para ver se tudo está de acordo. Um estudo dos equipamentos de segurança, conforme eu tinha falado antes, que no estudo atual, né, para ver o que dá para fazer, o que pode evitar acidente. Um estudo também sobre manutenções preventivas e preditivas para poder prolongar a vida útil do aparelho, né? E, bom, logo depois é um estudo de viabilidade financeira, que ainda está em conclusão. E, por fim, uma conclusão geral do projeto, para ver se tudo faz sentido e comparar ele com o que a gente tem no mercado hoje em dia. Bom, e aí a gente tem as primeiras imagens do meu projeto. É lógico que eu não coloquei todos os cálculos analíticos, e enfim, porque senão ia ficar gigantesco a apresentação, mas esse foi o começo, né? Primeiro eu modelei uma viga, né, para poder pegar, estipular os valores, quanto é que ela ia pesar e tudo mais. Lógico que ela foi escolhida de acordo com o que tem no mercado, então eu fiz pesquisas em diversos sites para poder escolher a melhor viga possível, e também com preço acessível. Essas imagens ao lado aí são do MD Solids, onde eu botei uma carga concentrada, carga distribuída, para comparar com os cálculos que eu fiz na mão, para ver se eles batiam e tudo mais. E aí logo depois de fazer essa análise, né, mais manual, eu fiz essa análise no SolidWorks, que ela é uma simulação de elementos finitos praticamente, né? E aí tem essa imagem mais para a esquerda, aí ela demonstra a malha, como foi feita, está bem detalhada, e uma carga distribuída e a concentrada. E aí é legal entender, né, e dizer também, pontuar isso, que a comparação, né, que teve entre a simulação no SolidWorks e os cálculos analíticos foi de 2% de erro, praticamente. Que os cálculos deram um total de 51,7 de solicitação em megapascal, e a simulação do SolidWorks deu 53,3. Então, assim, o cálculo está bem assertivo. São mais algumas imagens que eu obtive do dimensionamento da estrutura. O comportamento das pernas, nessa imagem mais à esquerda, mostrando a deformação, né, o que aconteceria com a flambagem. E aí, como vocês podem perceber, dentro da imagem mesmo, existe uma escala e o ponto mais crítico é muito pequeno. Então, assim, o cálculo computacional ele mostra muito para a gente e já diz que realmente é uma estrutura que não vai ter nenhum problema atuar. Ela deforma mesmo em uma escala maior só para poder simular, para poder demonstrar como seria uma deformação, o que o equipamento está acontecendo ali, né? E na imagem mais à direita aí já é da cabeceira, também com a carga distribuída aí e aguentando perfeitamente toda a solicitação. E aí na imagem da solda, que é o da união de estrutura, ela vai ser completamente soldada. A escolha disso é porque não é um equipamento muito pesado e não é muito grande também, então ele consegue ser levado tranquilamente por caminhões, sem problema nenhum. Então não precisa parafusar nem nada. Isso torna o projeto mais barato, deixar ele soldado e, enfim, mais viável. Ele também foi escolhido dessa forma porque o equipamento ele entra tranquilamente no portão do almoxarifado, né? Que é um almoxarifado que existe de fato e tem 10 metros de altura. Então aí tem uma imagem da NBR, mais à esquerda, e uma imagem enfim, do final do cálculo, só para mostrar que foi realizado e que ele está de acordo. Então a solda é aprovada. Essa solda aí é da viga principal em união com as pernas. Após isso, realizei o dimensionamento do trole. E aí, como vocês podem ver, eu peguei uma. Depois de realizar os cálculos, eu peguei uma peça do mercado, que ela existe, tem um preço certo, tem as características todas distribuídas na tabela, e eu representei ela ali no Solid, daquela forma. Assim, claro que tá diferente, mas é uma representação que mostra, que demonstra, enfim. Mas o cálculo realizado ele é daquela forma. E também foi feito o dimensionamento das rodas do trole, né? Então,
independente da modelagem estar representativa, ela de fato representa o que seria o tamanho de fato no equipamento, no sistema. Segmento disso, foi realizado aí o cálculo das rodas, né? O cálculo do rodamento das rodas da cabeceira, o cálculo dos trilhos também e dos motores de translação. Temos a imagem na direita aí da roda de fato, e mais abaixo ela mostra os motores, que assim, eles são representativos também. Eu devo fazer algumas alterações ainda, vou corrigir caso eu tenha superdimensionado de alguma forma e procurar algumas opções melhores no mercado, então isso ainda pode mudar. E aí essa é a parte que a gente entra nos equipamentos de segurança, que assim é algo que ainda está em desenvolvimento, falta dar uns toques finais, mas a gente já tem alguns equipamentos aí, que é um limitador de carga, uma sinalização tanto visual quanto sonora para evitar acidente, um sensor de distância para, enfim, poder calcular a distância certa aí sem que haja nenhum choque ou algo do tipo no aparelho, um controle remoto para os operadores e colaboradores conseguirem atuar da melhor forma, e o uso de EPI, que é imprescindível em qualquer atividade dentro de uma fábrica. A gente entra aí já perto do final, no tema de manutenção preventiva, que basicamente a manutenção preventiva, em poucas palavras, é que todo material, equipamento, sistema, ele tem uma vida útil, né? Que quando ela é sabida, quando, por exemplo, o equipamento dura 10 anos, então existe um padrão, geralmente, que você atue de tanto em tanto tempo para evitar que ela aconteça algum problema nela ou estender a vida útil dela, e é exatamente o que a gente quer fazer com o semipórtico. E aí a gente tem algumas opções, que é a inspeção visual, por exemplo, que se estende os elementos de proteção, tanto com EPI e tudo mais. Então, assim, conferir as botas para ver se as botas estão certas, conferir luva para ver se está dentro da validade. Tem também a inspeção do estado de conservação de proteção contra fogo das vigas e a proteção da estrutura metálica com antioxidante e esmalte. E aí entrando já na parte de manutenção preditiva. A manutenção preditiva ele é um sistema meio atual, né? Que ele funciona basicamente da seguinte forma: ele tenta prever ocorrências dentro de um sistema para você evitar não conformidades que, enfim, são agressivas. Então a gente tem alguns monitoramentos, né? Que eu encontrei no site da Traction, que é, por exemplo, um monitoramento por vibrações, que é basicamente um sistema que funciona de forma vibracional, lógico, e ele detecta grandes movimentações em todos os eixos X, Y e Z, e quando esses eixos estão fora do padrão, quando eles não estão dentro daquilo que a gente entende como movimentação normal, um deslocamento comum, isso representa um choque ou algo que está fora de conformidade. E, bom, esse sistema ele gera um alarme que entra numa nuvem, que é enviado para os colaboradores, e a partir disso os colaboradores constroem uma ordem de serviço para identificar o problema, se houve um problema de fato. Então é importante ter esse monitoramento. Existe também o monitoramento por temperatura, existe um monitoramento do orímetro, que é basicamente o tempo de atuação dos equipamentos. Eles estão atuando de fato. Se você programa ele para ele atuar 3 horas por dia, se ele está realmente atuando 3 horas por dia, ou se deu pequenas falhas em algum momento, isso é muito importante de ver. E a gestão dos ativos, né, que é basicamente você conseguir gerir todos esses dados de tempo de funcionamento, temperatura, monitoramento de vibrações. E é lógico que esse tipo de manutenção ele precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada para conseguir atuar de fato em ordem de serviço e tudo mais. Precisa ter um banco de dados, então precisa ser algo bem estruturado. Por fim, vem a análise de viabilidade, que é basicamente comparar todo equipamento construído com algo que se tem no mercado. Essa parte ainda está em processo de andamento, ainda está em pesquisa de preço, de peça, enfim, de profissionais da área. Então ela ainda está em andamento, por isso eu não coloquei nada aí ainda. Bom, pessoal, esse é o andamento do meu projeto no TCC2.
do dimensionamento de um semipórtico para uma fábrica de torneiras. E aqui eu acabo minha apresentação e eu estou aberto a dúvidas. Obrigado, pessoal.